Em 2020, naquele caos, eu fiz uma coisa que poucas pessoas fariam. Eu estava completando 43 anos e eu escrevi sobre 43 lições que eu tive até aquele ponto da vida lá no Instagram, e recentemente eu estava fuçando essas 43 coisas e eu separei 13 que eu ainda hoje penso de forma muito constante e que de verdade eu queria ter escutado isso com meus 20 anos de idade. Bora pro vídeo. Naquela época, a gente já não tinha muita coisa para fazer em 2020, ficava só enfurnado dentro de casa e eu fiz 43 anos e eu pensei, vou fazer aqui uma reflexão de 43 coisas que eu aprendi na minha vida. E agora, recentemente, eu estava fuçando aqui e eu baixei todas essas 43 e acabei selecionando 13 que ainda hoje fazem muito sentido para a minha vida e de verdade fazem tanto sentido que eu queria ter escutado isso aos 20 anos. A propósito, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor adjunto do curso de medicina há 20 anos e venho aqui no YouTube falar sobre saúde, longevidade e vida modo X, sentado aqui na varandinha de um bangalô de frente para um mar de cor que eu não sei nem descrever, sei lá, azul turquesa, existe essa cor, não sei. Eu vou te mostrar rapidinho antes da gente continuar esse vídeo, porque esse é o cenário da qual eu estou gravando. E para quem ficar até o final, eu vou subir naquele mirante ali, ó. Eu vou subir nesse mirante e te mostrar o ponto de vista de lá, porque é um local que de verdade, a gente não costuma assim voltar muito para os locais, mas esse com certeza eu pretendo retornar. Mas vamos direto ao ponto aqui sobre 13 lições que eu escrevi em 2020 e que de verdade eu queria ter escutado aquilo aos 20 anos. Então vamos aqui, ó. Primeira coisa, tempo é dinheiro. Isso é uma coisa que eu sempre escutei, né? Inclusive na época das revistinhas do tio Patinhas, ele sempre falava isso, tempo é dinheiro. Mas o que foi que eu aprendi? Que como o tempo é dinheiro, a gente precisa investir nos dois. Então, ou seja, não dá para você investir só no dinheiro, não dá para você investir só no tempo, você precisa investir nos dois. Essa foi uma lição que eu tive, um insight muito poderoso naquela época, e quem dera se eu tivesse aprendido isso aos 20 anos, talvez eu teria encurtado muitas das coisas que ainda hoje eu estou em busca. O segundo pensamento que eu queria ter escutado aos 20 anos é: o caminho é definitivamente melhor que o destino. Por isso aproveite bastante antes de chegar lá. Essa é uma coisa que eu tenho resolvido demais na minha vida. Antigamente, não sei se você é assim, mas eu sempre ficava naquela ansiedade, naquela expectativa de que aquela coisa acontecesse. E hoje não. Hoje me parece que a própria caminhada já me traz uma satisfação enorme, não necessariamente o destino, mas a passagem, ela é sim algo que me traz muita alegria. Talvez seja porque eu tenho estudado muito sobre propósito, sobre Ikigai, que é a razão de ser na cultura japonesa. Então esse é o segundo pensamento, que eu gostaria demais poder ter escutado isso aos 20 anos. O terceiro pensamento, que também eu vou te falar, tenho resolvido demais, é ter razão é uma vitória que eu dispenso. Eu prefiro a amizade. Inclusive, na época, como eu postei tudo isso nos stories, e ele desapareceu, né, com 24 horas, por isso que eu tive que catar esses 43 pensamentos que eu disse naquela época, esse foi um dos que teve maior visualização. Curioso, né? Então, ter razão é uma vitória que eu dispenso. Prefiro a amizade. Eu não quero ter razão. A gente não precisa ter razão. A razão é uma energia que mais desgasta, que até te gera uma satisfação temporária, mas ela é muito efêmera. Depois talvez venha até uma certa sensação de culpa, uma sensação de vergonha de quem acaba lutando pela razão. O quarto pensamento, isso é uma frase que eu vou atribuir a mim mesmo, até porque eu já procurei em vários locais se existe essa frase, inclusive coloca nos comentários se você já escutou, se você já leu essa frase em algum local, porque até hoje eu não li nem escutei, por isso que eu atribuo a mim mesmo essa frase, que é a seguinte: a perfeição é igual ao horizonte no oceano. Assim como eu estou vendo aqui na frente, a gente pensa que o horizonte tem um fim, mas quanto mais perto, mais distante. Então a perfeição é igual ao horizonte no oceano, quanto mais perto, mais distante. Isso é uma verdade, né? Por isso que
Eu até fiz um outro vídeo, vou deixar aqui no card, um outro vídeo onde explico que você não deveria buscar a perfeição, é uma coisa que não merece a tua atenção e você insiste em dar, a perfeição. Porque a perfeição é um estado onde é inalcançável a perfeição. Quanto mais perto, mais distante. Não, nesse horizonte, se eu pegar uma jangada dessa que eu estou vendo agora e seguir rumo ao horizonte, quanto mais perto, mais distante. Então essa é uma frase que fez muito sentido para mim naquela época e ainda faz muito sentido hoje, e eu queria de verdade ter escutado isso aos meus 20 anos. A quinta reflexão é, com toda certeza, hoje é melhor que amanhã. E eu vou te falar, às vezes é desafiador produzir um conteúdo aqui para este canal, num local onde eu poderia estar, por exemplo, na piscina, como eu estou vendo algumas pessoas, poderia estar no mirante contemplando a paisagem, poderia ter pego o meu drone para fazer um outro voo aqui. Aliás, eu fiz muitos voos, acho que eu nunca fiz tanto voo de drone como fiz aqui, e inclusive eu vou mostrar esses voos lá na minha área de membros, que é a área de membros chamada Fala Hero. Já quero até de forma antecipada te fazer esse convite para fazer parte dessa nossa área, onde eu posto conteúdos exclusivos, e você vai ver os voos aéreos que eu fiz aqui na praia de Icapuí, nessa região que é a praia de Picos, eu acho que esse que é o nome. Engraçado, eu não consigo memorizar o nome das praias. Mas enfim, então já quero te convidar para você fazer parte da nossa área de membros. Então, voltando aqui ao quinto pensamento, que com toda certeza hoje é melhor do que amanhã, e eu vou te falar, é desafiador fazer esse conteúdo porque eu poderia estar, de fato, me divertindo, mas eu também gosto e também preciso, obviamente, produzir conteúdos aqui. E vira e mexe eu penso assim, não, amanhã eu faço, amanhã eu gravo. E esse amanhã é uma coisa que nunca chega. Não é claro que esse tipo de pensamento pode ser muito filosófico, mas eu vou te explicar do ponto de vista da neurociência. Quando você pensa, amanhã eu faço, na verdade, a tua convicção de que amanhã você vai fazer é porque a região do cérebro que processa essa informação do amanhã, ela está em uma zona diferente da área do cérebro que processa a informação do eu vou fazer agora. Então, quando você pensa, eu vou fazer amanhã, é como se você pensasse que outra pessoa vai fazer. É o seu eu do amanhã. O seu eu do amanhã é uma outra pessoa do ponto de vista neurobiológico. E é por esse motivo que você coloca tanta fé no seu eu do amanhã. Só que, como eu disse, com toda certeza, hoje é melhor que amanhã. E aí, como eu já sei de tudo isso, e aí eu fico criando mecanismos de fazer conteúdos do tipo assim, eu vou fazer um conteúdo curto, vou fazer um conteúdo de 5 minutos. Só que, para ser muito sincero, eu nunca consigo fazer. Porque uma vez que você começou a fazer, passados 5 minutos, eu quero continuar fazendo. Então, ou seja, eu acabo enganando o meu cérebro para fazer coisas pequenas, porque no final das contas ele acaba se tornando maior do que eu imaginava que seria. Inclusive um vídeo desse, que já está, sei lá, com 7 a 8 minutos. Mas vamos seguindo em frente. O sexto pensamento que eu falei em 2020 e que de fato eu queria ter escutado quando eu tinha 20 anos é: desconfie sempre de alguém que fala mal de outra pessoa. Meu Deus do céu, como isso é uma verdade. Até hoje eu fico observando o comportamento das pessoas e assim que eu vejo que uma pessoa ela começa a investir muita energia para denegrir imagens de terceiros, de falar mal de outras pessoas, claro que muitas vezes a conotação é de brincadeira, né? Muitas vezes a gente está aqui em roda de amigos e um fica zoando a cara do outro, mas isso é um tom de brincadeira ali, mais para fazer parte daquela convivência. Mas eu digo de verdade quando uma pessoa, inclusive, franze a testa para falar mal de outra pessoa. Eu aprendi que, não sei quem foi que me disse isso uma vez, mas essa pessoa falou assim: quando João fala mal de José, eu sei mais sobre João do que José. Ou seja, eu não conheço o outro, eu só conheço quem está falando mal do outro. E por esse motivo, se ele fala mal de alguém para você, nada o impede de falar mal de você para outras pessoas. E é por esse motivo que a sexta reflexão, que ainda hoje eu considero relevante para a minha vida, eu queria demais ter escutado isso
aos 20 anos é esse: desconfie sempre de alguém que fala mal de outra pessoa. Vamos para o sétimo pensamento, sétima reflexão. E essa talvez você tenha uma certa dificuldade de compreender, porque eu também levei um tempo para entender isso. Para todas as dúvidas que nós temos na vida, só existem duas respostas: sim ou não. Eu vou explicar. Muitas vezes você passa por um momento na vida que é extremamente desafiador. Eu não sei, às vezes é uma situação financeira, às vezes é relacionamento, às vezes é doença. E você pensa assim: meu Deus, a minha vida está muito complexa, eu não consigo resolver. Só que quando você para pensar, olha um passarinho ali. Tem um aqui, esse passarinho aqui, ele todo dia canta mais ou menos na mesma hora aqui. Enfim, para esses problemas que você tem, que você acha que é muito complexo, e na verdade são complexos, você pode torná-los mais simples de encontrar uma possível solução fazendo a pergunta certa. E a pergunta certa, que simplifica demais a resposta, são perguntas de sim ou não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, né, porque isso é minha vivência, eu consigo explicar melhor. Quando em 2015 eu tive burnout, eu tive que, em 2019, tomar uma decisão muito dramática e significativa na minha vida, que era pedir exoneração de um concurso público. Existiam muitas questões envolvidas lá. Se eu pedir exoneração, minha renda vai cair, eu não sei se eu vou conseguir dar conta dos compromissos financeiros, o que as pessoas vão dizer, será que eu vou me arrepender? Então, isso torna a tua decisão muito complexa. Então, quando eu falo que para todas as questões, para todas as dúvidas que você tem, só existem duas respostas, sim ou não, a minha pergunta-chave naquele ponto é: eu quero ter saúde mental ou não? Pronto, essa foi a pergunta. Então, a resposta é simples: sim, eu quero ter mais saúde mental, que era o que eu vinha sofrendo naquela época. Então, se a minha resposta é sim, eu já sei o que eu preciso fazer. As outras questões, claro, elas continuarão sendo uma incógnita, mas assim que eu resolvo essa primeira, a outra também eu consigo responder. Com a queda da minha renda, eu consigo ter mecanismos para retornar uma renda ou segurar a minha fonte de renda de outra forma? Sim ou não? Sim. Então você vai fazendo pergunta a pergunta e tendo as respostas de sim ou não. E dessa forma você consegue não ficar, digamos assim, paralisado, como eu vejo muitas pessoas não conseguem sair do lugar, elas passam anos naquela mesma condição, naquela mesma situação, porque não conseguem responder a perguntas de forma simples, como eu te expliquei. Então, problemas complexos, você transforma em perguntas de sim ou não, e você vai respondendo passo a passo para ir, então, mudando a sua vida. Vamos para a próxima, então, que é a oitava reflexão, que ainda faz muito sentido para mim hoje. E olha que isso foi há 5 anos, tá? Eu resgatei dos 43, eu separei 13. Então, não que os 30 sejam irrelevantes, né? Os 30 outros, mas eu acho que esses 13 é porque ainda faz muito sentido para mim. E de verdade eu queria ter escutado isso com 20 anos. Então agora é o oitavo. Se o teu trabalho não permite que você almoce com a sua família, é melhor você mudar de ramo. Claro, óbvio, se você valoriza a tua família como um aspecto importante da tua vida, que é o que eu acredito. Tudo que eu faço é pensando em dar sentido à minha vida próximo da minha família. Então, esse é um pensamento que eu ainda carrego muito forte na minha vida. Se o teu trabalho não permite que você almoce com a tua família, mude de ramo. Porque se você faz o que faz, for pelo dinheiro, alguma coisa está errada. Se você faz o que faz apenas para comprar coisas, alguma coisa está errada. Você tem que fazer o que faz por algo maior, ou por pessoas que você valoriza. Então esse é um pensamento que ainda faz muito sentido para mim, talvez pode fazer sentido para você. Eu queria de verdade ter escutado isso aos 20 anos. A nona reflexão é: o trabalho, isso é uma lei que já existe, a lei de Parkinson, não a doença de Parkinson, mas a lei de Parkinson. O trabalho se expande na medida em que o tempo encolhe. Pronto, essa é a frase, é a premissa de Parkinson, que faz muito sentido. Se você tem uma tarefa para realizar em um mês, você vai fazer em um mês.
Se você, de repente, teu chefe diz assim, não, o prazo encurtou, você vai ter que finalizar em 15 dias, você vai fazer em 15 dias. Daqui a pouco ele vai dizer assim, não, o trabalho encurtou, você tem que fazer em uma semana. Você consegue fazer em uma semana. Por quê? Porque o trabalho se expande na medida em que o tempo encolhe. E é por isso que muita gente deixa para fazer de última hora, porque no final das contas ela consegue realmente fazer. Mal feito ou bem feito, ela consegue fazer de última hora. Mas aqui vem o insight. O problema é se esse tempo for a sua própria vida. O que eu quero dizer é que você não pode encurtar a sua vida em detrimento de coisas que são irrelevantes. Porque no final das contas, no final da sua vida, isso pode se tornar um grande arrependimento. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso lá na Serra de Guaraciaba, vou deixar aqui o card, que é sobre os 5 maiores arrependimentos no final da vida, feitas em uma pesquisa empírica por uma enfermeira. Dá uma olhada lá, porque isso talvez te ajude a não cometer erros que pessoas no fim da vida disseram ter cometidas. Essa é uma forma de sabedoria, né? Você aprender com o erro dos outros. Então essa é a 9ª reflexão. Eu queria demais ter escutado isso aos 20 anos. Talvez minha vida fosse melhor, talvez. Mas vamos seguindo em frente. O 10º pensamento é: quem for fiel no pouco, será fiel no muito. Isso é uma frase que eu escuto desde criança pelo meu pai, ele já me dizia isso. Inclusive eu proferi essa mensagem como paraninfo da 10ª turma do curso de medicina em 2015. Interessante, né? Em 2015 muita coisa aconteceu na minha vida. Burnout, aprendendo desenvolvimento humano, entrei numa multinacional de venda diretas e fiz esse discurso, que talvez foi o mais desafiador de toda a minha vida, fazer um discurso para um curso de medicina, e lá eu, num trecho, falei sobre isso, que nós, médicos, devemos ser fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Por isso que eu defendo que o médico não pode chegar atrasado, em canto nenhum. Ele não pode chegar atrasado nas consultas, ele não pode chegar atrasado no plantão, porque se ele quebra uma regra básica de compromisso, que é chegar na hora, provavelmente ele quebra outras regras mais sérias, beirando o nível da corrupção. Então, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Isso vale, eu sempre falo da medicina, porque, como eu digo, é a minha área de experiência, de vivência até hoje, são mais de 20 anos, mais de 20 anos não, são 25 anos de formado, vou fazer esse ano 25 anos de formado. Então, eu sei o que acontece na área médica, mas isso se extrapola para todas as áreas, relacionamento, amizade, negócios. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. E ainda completei. Agora você entende porque não gosta de furar fila no trânsito. Que é uma coisa que eu vejo muito, né? Você está aqui no trânsito, e onde você vai, sempre tem alguém querendo entrar na sua frente. Existe uma fila, mas sempre tem alguém querendo entrar na sua frente. Então essa pessoa que comete uma ação como essa, claro que muitas vezes pode ter uma justificativa, e é nisso que eu me apego. Ao invés de ficar com raiva, eu penso, não, ele pode ser que a mãe dele esteja morrendo e ele precisa fazer isso. Eu sempre tento ressignificar o fato. Mas digamos que ele está fazendo isso só por uma sensação de esperteza. Eu vou furar um aqui porque eu chego mais rápido. Essa pessoa provavelmente deve ser infiel em muita coisa maior do que isso. Então, esse é algo que eu queria ter escutado demais aos 20 anos. Quem é fiel no pouco, com certeza será fiel no muito. 11ª reflexão que eu disse, e eu estou aqui colocando exatamente com as mesmas palavras, tá? Não precisa ser fácil, basta valer a pena. E essa daqui eu vou te falar que hoje eu já não concordo tanto. Eu coloquei porque justamente eu fiz uma pequena modificação desse pensamento que eu já venho falando há algum tempo. Mas eu não sei exatamente por que eu coloquei assim, não precisa ser fácil, basta valer a pena. Mas hoje eu penso um pouquinho diferente. Hoje eu diria para o meu eu de 20 anos, eu diria assim, Hiro, não precisa ser fácil, basta ser possível. Isso porque muitas vezes a gente não realiza um grande feito na nossa vida, a gente não dá um passo maior, a gente não se arrisca mais por acreditar que é impossível aquilo ser feito. E é por essa forma, por esse motivo que muitas pessoas paralisam, têm medo, excesso de medo. O medo
não permite que ela avance. O medo não permite que ela dê aquele passo, porque ela tem medo de perder. Ela não pensa naquilo que é possível alcançar, naquilo que é possível receber, ganhar, conquistar. E é por isso que eu penso assim, bom, alguém já fez? Se alguém já fez, é possível. Se é possível, eu também posso fazer. Então não precisa ser fácil. Não precisa ser fácil. A minha, digamos assim, minha barreira não é a dificuldade. Eu não me atraso pela dificuldade. Eu só posso repensar na decisão com base na possibilidade. Portanto, eu repito, não precisa ser fácil, basta ser possível. É possível? Alguém já fez? Então eu também posso fazer. Então essa é a 11ª. A 12ª reflexão é: escolher o que fazer é bom. Ou seja, você poder decidir o que fazer é bom. Agora, escolher o que não fazer é melhor ainda, que é uma das coisas que eu estou meio que sofrendo agora recentemente, porque como eu falei em outro vídeo que eu fiz sobre, nem me lembro mais qual era a temática, mas eu expliquei que, lembrei, era sobre o estresse que eu estou vivendo hoje, mesmo fazendo coisas que eu amo fazer, que é produção de conteúdo. Então eu estou vivendo um certo estresse e eu estou precisando encontrar um caminho do meio para manter a minha produção de conteúdos aqui de forma consistente. Então eu me apego à frase de Steve Jobs, que diz assim: melhor do que você decidir o que fazer, você tem que decidir o que não fazer. Porque as oportunidades muitas vezes são maiores do que a capacidade de você abraçar e executá-las. E é o que tem acontecido comigo. Depois que eu entrei neste mundo do digital, de infoprodutos e tudo mais, eu tenho conhecido pessoas diferentes, me envolvido em contextos diferentes, que me trazem oportunidades diferentes. E é por esse motivo que esse ano 2026 eu já decidi, eu não vou mais aceitar nenhuma proposta, nenhuma oportunidade, não vou, por mais tentadora que seja, eu não vou mais aceitar nenhuma oportunidade, eu vou continuar fazendo isso que eu já decidi abraçar até agora. E essa última, eu vou te falar que talvez seja a mais poderosa de todas, por isso, se você chegou até aqui, preste muita atenção, porque muita gente já saiu desse vídeo, certo? Muita gente não tem paciência, já saiu, talvez já saiu na primeira reflexão, e eu sei disso porque a gente vê as métricas do YouTube, a gente vê pessoas que saem do conteúdo no primeiro minuto. São pessoas impacientes. Mas se você chegou até este ponto, você vai escutar a 13ª reflexão, que para mim é a mais poderosa de todas, que é: um único acontecimento pode te deixar feliz 3 vezes. Um único acontecimento. Por quê? Pela expectativa dele. Quando a gente estava programando vir para cá, quando eu reservei este local, eu reservei há mais de um mês para ficar neste lugar, já me criou aquela expectativa. Nossa, que lugar lindo. E eu vou te falar, superou demais, porque pelas fotos, o lugar, pelas fotos, é menos bonito do que ao vivo. Então, quando eu cheguei, superou a expectativa, porque eu pensei, meu Deus, claro, isso aqui é muito mais do que eu vi pelas imagens. Mas, de qualquer forma, criou-se a expectativa. Nossa, aquele lugar vai ser sensacional. Então, primeiro, a felicidade. O segundo ponto de felicidade é o presente, é o momento, a vivência. E eu vejo demais pessoas deixando escapar este ponto da jornada, porque o presente é o ponto mais importante. E a pessoa deixa de ser feliz porque escapa da presença. E aqui mesmo no hotel, ontem vi uma cena muito curiosa. Eu cheguei aqui à noite, já final da tarde, a gente fez um passeio maravilhoso aqui pelo litoral. Quando eu cheguei, tinha uma menina sentada num balanço com o celular. Tudo bem, até aí tudo normal, né? Tava lá sentada. Mas depois de mais ou menos 1 hora que eu retornei para o estacionamento para pegar uma coisa no carro, essa mesma menina estava no mesmo local, sentado, fazendo a mesma coisa no celular. E eu, caramba, como é que essa pessoa consegue mais de 1 hora sentada na mesma posição, vendo o celular, deixando o presente escapar? Tinha uma paisagem sensacional aqui na frente. Ela poderia estar vendo, não, ela estava sentada ali no banquinho, no celular. E quando anoiteceu, eu mais uma vez saí para fazer alguma coisa, acho que era para fazer a cena aqui do pôr do sol, mais ou menos, e essa pessoa só tinha mudado de lugar. Ela veio para uma outra cadeira, estava no celular. Então o que eu quero dizer é que essa pessoa está deixando de aproveitar o presente, não está presente no momento atual, está deixando escapar a parte mais importante da sua vida, deixando de ser feliz. Esse é o segundo ponto de felicidade.
E o terceiro é a lembrança, é a memória. E é por isso que eu costumo fazer o vídeo das nossas viagens. Esse vídeo, toda essa nossa jornada vai se transformar num grande vídeo de família. E aí, claro, que eu pego um trecho para passar para a área de membros, para você ver um pouco também da minha jornada de vida modo 1x, como é que eu faço para aproveitar meus momentos. Então, para quem é membro, acaba vendo essa parte, mas eu tenho um grande documentário sobre essa viagem. Por quê? Porque eu quero experimentar a terceira felicidade, que é a felicidade da lembrança. E é óbvio que eu só consigo lembrar daquilo que eu estava presente. Se eu não estava presente, eu não consigo me lembrar daquilo. E isso torna a vida uma vida que não foi boa de ser vivida. Porque a minha defesa é essa, que uma vida bem vivida é aquela onde você constrói boas memórias. É aquela onde você constrói boas lembranças. E é por isso que essa 13ª reflexão, para mim, é a mais poderosa de todas. Você pode ser feliz 3 vezes, a partir de um único evento. Então, para você que chegou até este ponto do vídeo, vou te pedir para você se inscrever nesse canal. E esse vento aqui começa a entupir meu nariz, é sempre assim. E ativa o sininho, porque dessa forma o YouTube vai te recomendar um vídeo meu que vai ao ar amanhã ou depois da manhã. E como prometido, para quem fica até o final, eu quero mostrar aqui aquela visão que eu disse aqui do mirante. Então existe aqui um mirante na qual é possível ver o nascer do sol. Nós vimos o nascer do sol aqui na nossa primeira noite. Existe o pôr do sol, que também a gente viu o pôr do sol de ontem. E daqui a pouco a gente já vai embora, né? A gente vai para a próxima cidade aqui e para finalmente retornarmos para Sobral. E eu quero te mostrar aqui, eu sei que tem muito vento, mas o que importa é que é a imagem, tá? Vou virar a câmera. Olha só que sensacional. Então aqui a gente tem vários bangalôs, a gente está no 14 aqui, bem pertinho da saída. Vou deixar o link na descrição para você entrar em contato com Litos Bangalô. E fala que eu estive aqui e recomendei esse lugar, viu? Quem sabe eu ganho alguma diária aqui no futuro, não sei. Mas olha só que vista sensacional. Essa é uma vista que é indescritível, na verdade, né? Eu não sei nem como explicar isso aqui. A câmera nunca vai mostrar como de fato a imagem é. Mas enfim, é um local que eu recomendo fortemente para você visitar. Deixa eu virar de novo aqui a câmera. Então é isso. Começar a me arrumar para partir para outra fase da nossa viagem. Então, por enquanto, eu quero te desejar uma vida modo 1x, uma vida com mais intenção e menos pressa. Tchau!